Bom, o vídeo de hoje eu gostaria de gravar ele num tom que não é um tom assim muito bacana, né? Mas eu me senti com vontade de falar sobre isso daqui. O que eu gostaria de dizer? É o seguinte: no Brasil, aqui nesse país maravilhoso, né? Nós estamos ficando de certa forma acostumados a normalizar algumas coisas que, para mim, ao meu ver, é, não deveriam ser normalizadas, entendeu? Eu tô falando de atitudes mesmo, de comportamento, eu tô falando de... Se você me segue, me acompanha aqui, provavelmente você não clicou nesse vídeo aqui porque você quer, né, saber, sei lá, o que, uma fofoquinha, não. Você quer saber de algo assim, pô, que realmente pode ser agregado para a minha vida nesse momento aqui, que eu tô falando, né, e para você. E aí, repito aqui, né? Voltando, né? No Brasil tem essa tendência a normalizar certas coisas que não deveriam ser normalizadas, né? Uma delas com relação a atitudes, né? Comportamento. Outra é com relação à educação mesmo, a educação em si, civilidade, né? Você enxergar o seu papel na sociedade como cidadão, o que é esse negócio, né? O brasileiro ele não é muito bem bem definido, né? A pessoa que o brasileiro ele não consegue entender o que significa ser brasileiro. Nós não temos esse negócio no nosso imaginário. Quando você pega lá tipo o americano lá, você consegue definir o que é um americano, né? Um estadunidense, no caso. Você consegue definir muito bem, né? Você pensa, né, a bandeira deles balançando, uma águia careca voando e o hino tocando. Entendeu? Você consegue imaginar, você consegue ver e o caças passando, né? Você consegue imaginar isso daí, o que é o significa ser o estadunidense. Eu não tô aqui nem falando sobre orgulho de pertencer a um país, não. Eu tô falando só o senso de identidade mesmo, né? O senso de identidade nosso é meio distorcido para uns e corrompido para outros, e, né? E isso reflete em muitas coisas aqui. E aqui eu queria contar, cara, eu resolvi gravar isso daqui por conta de um acontecimento que acabou de ter esse final de semana, mas ele foi pesado, cara. É uma situação que é pesada porque nós perdemos o mundo perdeu a vida de uma jovem de 21 anos por conta de simplesmente a falta de processos, né? A falta de procedimentos, de checklist, de um cuidado, de uma atenção ali, né? Da percepção de que você, cara, é uma atividade perigosa e, né, de risco, né? Não nego que essa aventura, né, é praticada no mundo inteiro, mas aí aqui no Brasil deu ruim. E isso eu sinto que, de certa forma, transmite muito do que nós somos, sabe? Transmite, cara. O brasileiro ele tem essa tendência a fazer meio gambiarra de coisas que não podem ser feitas gambiarras. Gambiarra até que é bom, entendeu? Eu fiz gambiarra aqui, ó, na iluminação aqui, para ajustar ela aqui. Eu fiz uma gambiarra aqui, minha esposa até ficou olhando para mim falando assim, ó, lá vem o cara que faz gambiarras, mas só que para coisas que existem risco, não dá para fazer gambiarra, não dá para improvisar, tem que ter protocolo, tem que ter checar, tem que ter mais de uma pessoa olhando e conferindo e reconferindo 3, 4, 5 vezes e checando e, né, para que você possa executar. Eu tô falando no caso da menina lá que foi saltar no tal do rope jump lá, né? Que é um esporte. E os caras simplesmente dando. O negócio é rope jump. O rope é de corda, né? E os caras simplesmente não colocaram a corda na menina, velho. Não colocaram a corda na menina e lançaram a menina de cima do alto lá eu acho que é o trilho de trem, sei lá.
Mas, pô, despencou 40 metros sem corda, pensando. Ela tava na confiança de que todos os protocolos estavam feitos, entendeu? Eu nem culpo a menina, não, mas você tá confiante, né? Você não sabe o que é aquilo ali, você não. Né? É a primeira vez que a pessoa vai lá, você não é o responsável por isso, então meio que você acaba confiando no terceiro, e esse terceiro acaba falhando, e a falha significa morte, né? A falha significa morte, e para mim isso é sintomático, né? Esse daí é um exemplo de algo muito grande que nós vimos, né? Uma tragédia, gerou uma tragédia. Mas esse tipo de comportamento, desse brasileirismo, né? Ele ele tá o tempo todo presente, assim, fazendo, acontecendo e mordendo e acontecendo em vários lugares do Brasil, né, até pelo mundo, sim, brasileiros fazendo brasileirices, né, e muito por conta dessa ideia de nós não entendemos a identidade, a nossa importância, o que nós somos, né, da onde nós viemos, onde nós estamos, para onde nós vamos. Esse negócio do nosso imaginário não existe muito. Né? Não existe. Você não consegue desenhar um brasileiro. Você consegue ter uma fantasia do que é um brasileiro, mas você não consegue definir. Você não consegue. E essas coisas, né, que eu tô falando aqui sobre. Então, pô, você pega lá. Ontem eu tava assistindo o UFC lá na Casa Branca. Cara, você pega o evento dos caras, o que os caras fizeram, a estrutura que os caras fizeram, você fala assim, caramba, velho. Os caras sabem fazer um negócio, entendeu? Sabe fazer um negócio, sabe fazer o show, né? Você vê que é um protocolo, um processo, procedimento, cara, o detalhe das iluminações e por aí vai. Eu sei que isso aqui acaba indo para um exemplo, né? Eu não sou um vira-lata, não, né? Não tenho raiva do Brasil, não. Na verdade, eu tenho muito otimismo, que eu acredito que, como pessoas, nós podemos, como pessoas, nós, de certa forma, nos agrupar em pequenas comunidades, né? E começam essas comunidades partindo do nosso núcleo familiar mesmo, né? De dentro para fora. E aí, agrupando com outras famílias, criando pequenas comunidades, e assim a gente vai gerando um certo impacto positivo para os nossos, e com isso, para quem está em volta da gente, e com isso também acaba se refletindo na sociedade como um todo. Aqui, por exemplo, uma situação que aconteceu esse final de semana, e aí eu falo assim, cara, pô, a, a interpretação da. Tipo assim, parece que as pessoas não sabem ler, parece que. Ou fazem um esforço para não entender as coisas, fazem. Né? E aconteceu essa situação que foi o seguinte, né? Já. Não é num sentido grave da coisa, mas é uma situação que traz essa identidade brasileira, sabe? Que eu falo assim, putz. Que é o seguinte, a gente tava no mercado lá, daí eu fui, né, eu tava com uma certa pressa, e aí existiam 3 caixas preferenciais, presta bem atenção na palavra, preferencial. E aí a placa lá, preferencial tal, e esses 3 caixas estavam vazios, né, tava, né, pessoas ali para atender, mas só que não tinha ninguém na fila. 3 caixas, né? E aí eu cheguei com a minha compra, né? Eu vi os outros caixas, e tinha cada uma, né? Tinha outros caixas que não são preferenciais, mas estavam atendendo. Eu falei assim, pô, aqui rapidinho, já atendo aqui, já vou embora, né? Pois bem, e aí a pessoa me bloqueou e falou que eu não poderia passar ali, né? A caixa, tal, né? Óbvio, mal instruída, nem culpo, não. Né? Nem culpo também. Mas é uma coisa a se citar. Aí eu falei assim, moça, né? Eu era uma senhora. Eu falei assim, esse caixa não é preferencial? Dela, sim, é um caixa preferencial.
Tá, e preferencial significa que é preferência ou que é exclusivo? Exclusivo para pessoas nessa situação. Idosos, grávidas e portadores de deficiência alguma, seja condição que a torne, né, ali apta a ter a preferência. Aí a mulher falou assim, não, é preferencial. Eu falei assim, então, se é preferencial, você pode me atender e pronto, e tá tudo bem. Eu vou embora, normal, não tem ninguém aqui. Agora, se tivesse alguém, né, eu tivesse aqui, eu chegasse na fila e, né, aparecesse alguém, a preferência é dessa pessoa. E tá tudo bem, é normal isso. Mas não, aí nenhum dos 3 caixas quis me atender. E aí, essa é a minha preocupação, né? Nesse sentido de que, cara, estava escrito preferencial. Tem que mudar a placa. Tem que estar escrito exclusivo. E aí é uma opção do mercado, é uma opção, né, ali do mercado, né, que é particular e não tem problema, mas tem que mudar. Porque o texto diz uma coisa e a prática tá fazendo outra coisa. É igual, por exemplo, você simplesmente atravessar o semáforo vermelho. É igual você atravessar o semáforo vermelho. O semáforo lá tá a luz vermelha falando pare. E aí você atravessa. Entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido, entendeu? Pois bem, e esses exemplos de coisas é nesse sentido de que eu falo, né? Que eu tô querendo dizer que, assim, você que tá aqui, provavelmente você tem essa certa importância sobre o entorno, sobre, né, como melhorar as coisas. Eu tenho, né? Senão você não estaria assistindo este vídeo, né, que eu tô falando aqui, não. Então, aqui é o ponto do vídeo que eu falo para você. Nós que somos membros desse tipo de... Nós compartilhamos com esse tipo de pensamento, né? Sobre a questão da cidadania, vamos falar assim, talvez essa palavra, né? Sobre o que é ser um bom cidadão e por aí vai. Nós não podemos deixar essas situações passarem batidas. Não pode. Não pode simplesmente ignorar e fazer vista grossa. Não. Tem que sinalizar, tem que apontar, falar de um jeito, uma forma, encontrar uma forma adequada de falar. Eu falei assim, gente, preferencial é preferência, não é exclusividade. Tudo bem, vocês não querem me atender, mas tá errada a placa. Tá errada, ou troca a placa, ou tá errado vocês me barrarem, tá errado. Entendeu? Preferencial não é exclusivo. E se fosse exclusivo, estaria tudo bem. Mas não. Tem que mudar a comunicação. Tá escrito errado esse negócio aí. Alguém tá errando. E não sou eu. Porque eu estou interpretando a palavra como ela está escrita ali. Então a gente tem que, eu penso assim, que para as coisas melhorarem, nós temos que ter essa atitude, chama de atitude, né? Esse posicionamento sobre as coisas. Nós não podemos deixar passar, entendeu? Ignorar. A gente tem essa mania de fazer piada sobre tudo. Tudo bem, a piada é legal, é bacana, mas nós a piada ela não pode tirar a gravidade das situações, sabe? Pô, a menina lá, ela tava contando que tava tudo certo, cara. Tinha 3, 4 pessoas lá, sei lá quantas pessoas que estavam responsáveis por aquele salto ali. E ela tava confiando nessas pessoas, cara. E essas pessoas, cada um provavelmente, geralmente lugares assim, né, quando não tem uma organização, né, quem é o comandante, quem é que faz tal coisa, quando não é muito determinado, todo mundo fica fazendo as mesmas coisas, né, e acaba meio que deixando passar, né, acaba escapando.
Mas mesmo isso aqui, nesse ponto do vídeo aqui, é interessante também. Nós sempre pensarmos que, por mais que seja sem querer, existem consequências. E essas pessoas vão ter que arcar com as consequências daquela situação ali, entendeu? Mesmo sem querer. Você pode pensar aí na sua casa assim, foi sem querer, tudo bem. Você assumiu que foi sem querer, tá bom. Mas você vai passar por um processo aí de punição e tá tudo bem. Né? Se você quisesse fugir da situação, a sua punição ia ser muito pior. Mas como você assumiu a bronca, não, você vai ter a punição proporcional, entendeu? Mas vai ter a consequência, certo? Deveria ser assim, né? Nem sempre é assim. Mas é isso. Então, o que nós podemos fazer é a gente sempre apontar as coisas e não deixar passar batido. Entendeu? Não podemos deixar passar batido as coisas. Sempre nos posicionarmos lógico, a favor do que é o certo. Né? O que é o certo mesmo, e o certo, de certa forma, no coletivo, ele não dá espaço para subjetividade, né? Porque o que é certo para um pode ser certo para outro. Mas não, no coletivo você consegue saber o que é certo, né? Você consegue. Você entendeu o que eu quis dizer aqui nesse vídeo. Sendo assim, se você chegou até aqui e não me conhece ainda, pois bem, eu sou o Preto, eu me declaro generalista em tudo, e esse aqui, eu falo isso, eu brinco com isso, porque esse canal aqui ele é feito para eu trazer meu ponto de vista sobre a vida, né? Sobre como eu enxergo as coisas, e eu venho aponto aqui para vocês meus pensamentos, minhas ações e tudo que eu tenho feito, acertado, errado e por aí vai. Nesse formato de provocação, que essa provocação, essa parar para pensar um pouquinho aqui, faz com que você pare para pensar, vá para outro lugar, sei lá, utilize isso aqui para alguma coisa que seja bacana na sua vida. Né? Então, eu peço para você que, se você gosta de conversas assim, se inscreva aqui nesse canal, para que assim você possa estar me acompanhando para mais conversas assim. E de verdade, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. De verdade, eu sinto muito pela perda essa família aí, meus sentimentos mesmo, que perderam essa menina aí, por conta, né, de uma situação é complicado, mas eu sinto muito mesmo, de verdade, que Deus proteja essa família aí. E é isso. Eu espero ter sido uma boa companhia por esses minutos, e eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou e tchau.